Olá, eu sou a Rita Rebalo Rosa e está a ouvir o Economia Dia a Dia, o podcast que lhe dá respostas simples e resumidas para os principais temas da economia nacional e internacional. Chegados a sábado, é dia do nosso episódio longo que olha para o tema económico que se destacou esta semana. Como não podia deixar de ser, olhamos para o resultado das eleições que se realizaram domingo 10 de março. Apesar de ainda faltarem os resultados vindos do estrangeiro, é muito pouco provável que o cenário mude. Assim, a Aliança Democrática, PSD, CDS e PPM, sagrou-se vencedora, ainda que por uma margem mínima. Vitória! Vitória! Sempre disse, com implicações em termos de compromisso com as portuguesas e os portugueses, que vencer as eleições era ter mais um voto que qualquer outra candidatura. E que só nessa circunstância assumiria as funções de Primeiro-Ministro. Pois bem, parece incontornável que a Aliança Democrática ganhou as eleições e o Partido Socialista perdeu as eleições. Tão mínima que as possíveis soluções governativas podem dar uma grande dor de cabeça. Mas sendo este um podcast de economia, vamos focar-nos nisso mesmo e vamos recordar as propostas que a AD tinha no seu programa eleitoral. Para o efeito, encontra-se connosco Miguel Prado, editor de Economia do Expresso. Olá, Miguel. Olá, Rita. Obrigada por ter juntado. O seu futuro pode dar-lhe a independência que ambiciona, mas não é independente de si. Ele depende da atenção que lhe der agora. O seu futuro precisa de alguém que o acompanhe com dedicação em todas as fases do seu crescimento. De alguém que saiba o que lhe dizer nas pequenas e grandes decisões. O seu futuro precisa de um novo banco. Dê atenção ao seu futuro agora. Pode fazê-lo sozinho, mas será mais fácil se nos estiver ao seu lado. Conheça as nossas soluções de poupança e investimento no balcão ou em novobanco.pt. Novo Banco. Juntos fazemos o futuro. Novo Banco S.A. Estávamos ainda em janeiro, se não me engano, quando a AD apresentou o seu programa económico. O que é que eles prevêem a nível de crescimento económico, a nível de contas públicas? Bom, a Aliança Democrática surgiu com uma proposta de crescimento económico mais ambiciosa, inclusive, do que aquela que era apresentada pelo Partido Socialista, que era mais conservadora, e no caso da coligação liderada pelo PSD, estamos a falar de uma trajetória de crescimento da economia portuguesa que começa nos 1,6% este ano, mas que chegará a 2028, portanto, final da legislatura, se a legislatura chegar ao fim, nos 3,4%. Já em 2027 também a economia portuguesa deverá estar a crescer 3%, segundo as perspectivas da Aliança Democrática, e, portanto, é uma trajetória mais ambiciosa do que aquela do PS, ou, no caso do PS, se quiseres, mais conservadora. Portanto, há uma trajetória de crescimento, de facto, mas há também uma trajetória de consolidação das contas públicas com a geração de excedentes orçamentais ao longo dos próximos anos, que permitirão também reduzir a dívida pública, aí sim muito em linha com a trajetória prevista pelo PS de reduzir a dívida, o rácio da dívida em relação ao PIB para cerca de 80% em 2028, prosseguindo o esforço que o Estado português tem feito de reduzir o peso da dívida em relação ao produto interno bruto, que, como sabemos, terminou o ano passado abaixo dos 100%, o que já não acontecia há algum tempo. E com certeza toda a gente quer saber como é que será a evolução dos salários na perspectiva do PSD. Na perspectiva do PSD, há aqui uma previsão de que o salário mínimo vá sendo aumentado nos próximos anos até chegar aos 1.000 euros em 2028, em linha também com aquilo que o PS propunha. Portanto, não é muito diferente a visão que as duas forças do Bloco Central têm em relação à evolução do salário mínimo. Há também uma perspectiva do PSD de que o salário médio a nível nacional vá crescendo rumo aos 1.750 euros ao longo desta década, o que também tem sido alvo de algumas críticas
pelo facto de o acordo de rendimentos que já está em vigor e que foi alcançado entre o governo PS e os parceiros sociais já prever uma subida faseada dos salários médios em Portugal, que colocará o salário médio mais ou menos nesta referência que o PSD também coloca. Não é, aqui no seu portanto, programa. uma novidade, digamos assim. Não é uma evolução significativa em relação àquilo que é o cenário que já se coloca se o acordo de rendimentos for cumprido. Certo, mas a nível de salário mínimo, pelo menos temos aqui um cenário algo diferente. Há um compromisso, não, o cenário é mais ou menos, quer dizer, há um compromisso da Aliança Democrática de fazer subir o salário mínimo para os 1.000 euros em 28. Mas em comparação quando o PSD teve a última vez no governo, que foi na altura da Troika, também bastante diferente. Houve ali, se não me engano, 3 anos em que o salário mínimo ficou congelado. Mas estamos a falar de conjunturas completamente diferentes, contextos completamente diferentes. Como referias, um período em que Portugal esteve sob assistência financeira, em que tinha problemas de contas públicas sérios para resolver e que limitaram muito a capacidade de ação do governo português, porque havia um programa de assistência e um resgate da Troika para cumprir. E por isso também é natural que as perspectivas que hoje se colocam em relação ao salário mínimo e à expansão desse salário mínimo sejam bastante diferentes da realidade que o país tinha naquele período de 2011 a 2015. Podemos então estar mais descansados, nós, as pessoas que nos ouvem, nesse ponto, porque a economia portuguesa está completamente diferente do que estava na altura e temos mais abertura para essa expansão. Sim, a economia portuguesa continua a ter um conjunto de desafios, continua a ter o desafio da sua elevada exposição ao turismo. Portanto, se houver um problema grave como uma pandemia, como aconteceu com a pandemia, ou outro tipo de problemas que afetem muito o turismo, ao qual Portugal tem uma grande exposição, isso pode ser crítico. E há outros desafios que a economia portuguesa tem, mas no global há hoje um contexto que nos permite encarar a subida do salário mínimo como execuível, embora levante sempre desafios para o setor privado enquanto pagador desses salários, porque ao aumentar o salário mínimo é natural que depois os trabalhadores que recebem remunerações pouco acima do salário mínimo sejam apanhados por outros trabalhadores que foram aumentados por via do aumento automático do salário mínimo. Portanto, gera alguma pressão ao nível dos custos das empresas, que é preciso considerar também, mas o contexto da economia portuguesa é hoje bastante diferente. Enfim, o PIB vai crescendo, as exportações vão crescendo, as empresas portuguesas estão a conseguir fazer a sua internacionalização e, portanto, acho que há aqui condições para acreditar que é execuível fazer esta subida do salário mínimo, até porque, quer dizer, os dois maiores partidos estão alinhados nessa trajetória. A nível de impostos, podemos dizer que esta era uma das bandeiras desta coligação. Aliás, baixar os impostos era uma dessas bandeiras. O que é que eles prevêem concretamente nesse sentido? A Aliança Democrática tem uma medida bandeira, que é a redução do IRC dos atuais 21% para 15%, ao ritmo de 2 pontos percentuais ao ano. Que é o que as empresas pagam sobre o imposto sobre os lucros das empresas. E essa é uma medida bandeira da AD, que de facto é relevante ou é importante, ou pode ser importante para as empresas, sinalizando que o governo quer promover um menor fardo fiscal para as empresas. Depois, ao nível da tributação dos singulares, das famílias, há aqui também algumas ideias. O IRS 15% para jovens até aos 35 anos, a isenção de IRS sobre prémios de desempenho, que poderia criar aqui a via para que
um 15º mês de remuneração dos trabalhadores pudesse ficar livre de IRS, e mais outras medidas que a AD aqui apresentou, que também ajudarão a reduzir a carga fiscal do país. Sendo o tema do dia, devido à dificuldade que se sente em comprar ou arrendar casa, particularmente nas grandes cidades, o que é que a AD tem a dizer sobre isto? Sobre a habitação. Bom, há aqui algumas medidas que a AD propõe no domínio da habitação. Quando o programa económico da AD foi apresentado, uma das medidas que chamaram a atenção foi a criação, ou a ideia de criação, de parcerias público-privadas para a habitação e para criar mais oferta habitacional no país. Há também uma ideia de eliminar o IMT na compra de casa por jovens, outra de colocar mais imóveis devolutos do Estado no mercado da habitação. Portanto, há várias iniciativas que a coligação liderada pelo PSD tenciona levar a cabo. Agora veremos se o contexto político real permitirá que isso aconteça. Aproveitando então que és o nosso especialista em energia, o que é que prevê a Aliança Democrática nesse sentido? Quais as suas apostas para um ambiente mais limpo e por aí? A Aliança Democrática tem aqui um programa, aliás, à semelhança do PS, do programa do PS, que no fundo é um programa de continuidade. Não há diferenças de fundo, diferenças estruturais entre PSD e PS na abordagem à transição energética, às alterações climáticas e à necessidade de ação. E, portanto, não é com grande surpresa que, olhando para o programa e para as propostas que lá estão, não há medidas disruptivas que alterem substancialmente o quadro que nós já temos de atuação para a promoção das energias renováveis, por exemplo. Mas há, por exemplo, o compromisso do PSD, na desburocratização do licenciamento de projetos de energias renováveis. Há uma medida ou uma proposta do PSD, aí sim, que não se encontra, ou pelo menos não tem a mesma expressão nas ideias do PS, que é o do reforço das interligações. Há vários anos que o PSD se vem defendendo que Portugal aumente a capacidade de interligação entre Portugal e Espanha, mas também entre Espanha e França, para permitir uma maior interligação entre a Península Ibérica e o centro da Europa e terminar com a situação de quase isolamento e funcionamento como uma ilha, porque isso depois tem impacto ao nível dos preços que são praticados nos mercados de eletricidade e de gás natural. E há outras ideias e iniciativas que a AD tem aqui no sentido de promover mais concorrência no mercado de energia, de intensificar o combate à pobreza energética, mas quando se olha para o programa que foi apresentado antes das eleições, em termos de medidas concretas, não há propriamente propostas muito fechadas ou delimitadas que nos permitam antever alterações de facto materiais naquilo que temos hoje em relação à transição energética. Miguel, muito obrigada pelo teu contributo. Foi mais uma conversa aqui no nosso podcast Economia Dia a Dia. Antes de ir embora, convido a ouvir o mais recente episódio do podcast A Próxima Vaga, que olha para a implementação de inteligência artificial na banca e tudo o que isso implica. A sonoplastia deste episódio ficou a cargo de Gustavo Carvalho. Obrigada, Gustavo. Assim, obrigada por estar desse lado. Se tem questões ou dúvidas que gostaria de ver explicadas no Economia Dia a Dia, envie um e-mail para rrrosa@expresso.empresa.pt. Voltamos já na segunda com mais novidades económicas. O seu futuro pode dar-lhe a independência que ambiciona, mas não é independente de si. Ele depende da atenção que lhe der agora. O seu futuro precisa de alguém que o acompanhe com dedicação em todas as fases do seu crescimento. De alguém que saiba o que lhe dizer nas pequenas e grandes decisões. O seu futuro precisa de um novo banco. Dê atenção ao seu futuro agora.
Pode fazê-lo sozinho, mas será mais fácil se nos estiver ao seu lado. Conheça as nossas soluções de poupança e investimento no balcão ou em novobanco.pt. Novo Banco. Juntos fazemos o futuro. Novo Banco S.A.